Meus alunos, então, nós estamos aqui na página 170, a professora vai explicar para vocês agora essa página, né? E nós temos as doenças infecciosas. E as doenças infecciosas, essa que eu vou falar, é causada por vírus, o gripe e o resfriado. E eles são muito pequenos, esses vírus, e simples. Os vírus podem provocar bastante doenças contagiosas, como sarampo, poliomielite, a catapora. O sarampo é aquelas bolinhas vermelhinhas que saem no corpo das crianças, né? Outra coisa que a gente tá vendo aqui, os micro-organismos podem viver na água, como bactérias, fungos e protozoários. Então, esses são os micro-organismos, bactérias, os fungos e protozoários. São inofensivos na maioria das vezes, embora alguns deles também possam provocar doenças. A gente viu que os micro-organismos podem viver na água, por isso é preciso cuidar, ter bastante cuidado com a água que usamos no nosso dia a dia, filtrar a água, ferver a água se você não tem filtro, né? Sempre tomar esse cuidado na hora de beber essa água. Em casos de enchente, é preciso evitar o contato com a água. Então, em alguns lugares aí tem enchente, né? Então, é muito perigoso essas doenças aparecerem, né? O que a gente deve evitar? O contato com essa água quando se dá enchente. Por quê? Descarte de alimentos que entra em contato, xixi de animais, de ratos, né? Algumas doenças também contato com a água contaminada, que é o caso da leptospirose e a cólera, certo? Então agora vocês vão ver o que a cólera causa. Vamos lá. Uma das doenças mais antigas do mundo ainda preocupa a humanidade. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera pode matar. Os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura e também há formas de se prevenir. As dicas são: lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saúde. Viram aí, meus alunos, como é importante todas essas questões, né? A cólera, então, ela é muito perigosa. Outra doença também é a leptospirose, que é provocada por uma bactéria presente na urina de ratos contaminados que podem se espalhar pelas águas de enchente. Então, muito cuidado. Aqui a gente não tem quase isso, né? Mas nas grandes cidades isso acontece muito. E essa doença provoca muitas dores fortes, febre alta, vômito, em casos graves ela leva até a morte. Né? Então a gente viu a questão da cólera, ela também é causada por uma bactéria, certo? E o que é importante a gente ter? É importante a gente ter o saneamento básico, conjuntos de medidas que incluem o tratamento de água, de esgoto e coleta de lixo. Nós temos, né, na nossa cidade, essa questão. Outra coisa importante também, gente, é a vacinação. Nós devemos estar sempre protegidos dessas doenças e por isso nós temos as vacinações. Vocês têm a carteirinha de vocês, peguem a carteirinha de vocês, lá deem uma olhadinha, ver se às vezes não tem alguma vacina atrasada aí para vocês estarem tomando, né? Então a professora vai colocar um videozinho aí
bem rapidinho sobre o saneamento básico, tá bom? Todo apartamento é pequeno, a gente chama de quarto e sala. É claro que ele tem um banheiro, mas é tão óbvio que ninguém fala. Mas nem sempre foi assim, o banheiro teve que ser inventado. Na Roma antiga nem era privado, sentava um monte de gente, tranquilamente, batendo papo furado. Com o fim do Império Romano veio a era medieval. Atirar esqueletos na rua se tornou uma coisa normal. Só na Idade Moderna é que o vaso foi reinventado. Os reis Luís XIII e XIV davam audiência nele sentado. E no fim do século XVII, cada casa em Paris tinha que ter um vaso. No Brasil, antes de Cabral, os indígenas já pensavam nisso. Guardavam água limpa nos potes e as necessidades longe disso. Quando Dom João VI chegou com a corte de Portugal, cresceu muito Rio de Janeiro, que era a nossa capital. Os dejetos eram guardados em recipiente no fundo das casas e pelos escravos eram transportados para a praça ou a beira do mar, onde simplesmente eram jogados. E em todas as grandes cidades foi ficando mais complicado. Aquele monte de gente sem um saneamento decente, misturando água limpa com suja, muita gente ficou doente. No início do século XX a coisa melhorou. Um sistema que separava o esgoto da água de chuva, o Brasil adotou. Hoje temos saneamento básico em quase todo o Brasil, mas do ponto de vista ambiental ainda estamos bem atrasados. Quem tem um rio perto de casa logo vê que tem algo errado. Ainda hoje estamos longe de um saneamento adequado. Viram então aí, meus alunos, a questão do saneamento básico, né? A professora colocou o videozinho, bem legalzinho, bem divertida a musiquinha, né? Mas que isso acontecia muito antigamente, né? Hoje ainda a gente já tem um saneamento básico bom, mas precisa melhorar bastante. Gente, outras doenças que são causadas por bactéria, nós temos a meningite, que leva as pessoas ficarem paraplégicas, né? Não poderem andar. Tem vacinação para isso? Tem. Tuberculose, pneumonia, né? Pneumonia causada pela doença do pulmão, vai se enchendo os pulmões de catarro, né? De infecção, e pode levar até a morte se não é curado. O tétano, né? Que é causado também por alguma coisa que entra, né? Pisa em cima de um prego enferrujado, isso tem as bactérias aí que vão desenvolvendo e causando doença. Então, tudo isso tem vacinação. Outra coisa também que que a professora vai colocar ali para vocês não precisam realizar essa 4, né? De algumas coisas que eu andei procurando aqui, né? Algumas doenças prevenidas pela vacinação são algumas doenças que a gente tem a vacinação e a gente pode usar. A poliomielite, o tétano, a coqueluche, a meningite, o sarampo, a rubéola, o cachumba, a febre amarela, a difteria, a hepatite B, a varicela, a influenza HPV, a cólera, a febre, a tifoide e entre outras. Tem várias doenças que a gente consegue se proteger delas através da vacinação, certo, meus alunos? Meus alunos, aqui na página 171, vocês vão fazer a leitura e vocês vão fazer a parte de visualização das imagens para poder responder à atividade, certo? Aqui estão as imagens,
Aí, observe a primeira imagem, circule as situações que podem causar doenças infecciosas. Então, vejam lá a mulher, né, no cantinho lá, o menininho aqui catando as coisas do chão. Aqui em cima também tem mais algumas coisas, né, que causam doenças infecciosas, gente. Aí, observe agora a segunda imagem, explique o que ela significa, certo? Então, vocês vão olhar aquela imagem ali, o que tá significando aquela imagem ali, né? Então, veja que eu coloquei um videozinho sobre a cólera, né? O que causa. E ali essa imagem tá falando alguma coisa sobre a cólera. Então, percebam e analisem bem. Como essas imagens refletem os sentimentos das pessoas em relação a essa doença? Então, o que acontece, né? O que reflete essa imagem? O semblante das pessoas, né? Veja lá, olha as pessoas tristes, olha o jeito das pessoas. Elas parecem estar passando por muitas dificuldades, né? Então, nem todas as pessoas têm as condições que a gente tem, né? Tem essa proteção, esse saneamento básico, essas coisas. Então, essa questão que é para estar observando as imagens das pessoas, o rosto, né? A tristeza delas, ok? Meus alunos, nós temos as doenças causadas por fungos aqui na página 172. Então, observem lá que os fungos, eles podem se instalar e crescer no nosso corpo. Outra palavra, a gente pode embolorar. Igual esses fungos crescem no pão, né, viram bolor. Isso é causado com a umidade e calor. Então, por exemplo, se a gente não secar bem, a hora que a gente vai tomar banho, não secar entre meio os nossos dedos, aí ele vai criando o aquecimento, né, o calor, e os fungos vão se proliferando ali, causando algumas infecçõezinhas, né? Eles se instalam ali no meio dos dedos e vão causando essa infecção. E ali vai se proliferando esses fungos nos pés, né? E quando isso acontece, desenvolve a micose, que às vezes coça muito, né? E essa é a parte da micose. A micose da pele, ela é provocada por muita coceira e precisa ser tratado com um remédio específico. Nesse tratamento, é demorado. A melhor solução é secar bem a pele entre meios dedos, né? Isso que a professora falou. A hora que for tomar banho, você sair do banho, seque bem entre meios dedos dos pés, né? Se enxuguem bem, porque aonde tem o calor e a umidade, ele se desenvolve. Meus alunos, alguns protozoários também podem provocar doenças como a amebiase ou a giardiase. Um caso comum é o do protozoário que provoca a toxoplasmose. Ele está presente nas fezes de alguns gatos contaminados, por isso devemos usar luvas ao limpar as caixas de areia desses animais. Também é importante sempre lavar as mãos e os alimentos. Geralmente a toxoplasmose não provoca sintomas, mas pode causar efeitos graves nas mulheres grávidas. Eu lembro que quando eu estava grávida eu tive que fazer o teste da toxoplasmose e pode passar, né, para os seus bebês e as crianças pequenas. Vários outros organismos podem ser transmitidos aos seres vivos, então nós temos transmissores também, né, por esses animais. Esses animais são chamados de transmissores. Muitas vezes os transmissores é um inseto, que é o caso de doenças como a febre maculosa, transmitida por carrapatos. A doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro. Então, vejam bem, meus alunos, que essa doença de Chagas é transmitida por esse bichinho, né? Esse bichinho que tá nessa imagem aí, que é chamado de barbeiro. E a febre amarela é transmitida por certos mosquitos, certo? Então, meus alunos, essa é a explicação da página 172. Meus alunos, nessa número 5 aqui da página 173, vocês vão observar para mim lá e vocês vão ver. Pode escrever embaixo da figurinha ali o que causa. Por exemplo, a primeira figura causa o quê? Por causa da enchente, qual doença que é causada pela enchente?
A da menininha ali que tá calçando o calçado úmido, tá com o pé molhado, né? Lembra que a gente falou agora há pouco sobre isso? Enxugar bem no meio dos dedos, a tal micose. A doença dos gatos, o menininho tá limpando a caixa de areia. Então, gostaria que vocês escrevessem embaixo de cada figura qual a doença que causa através dessa imagem aí, certo? Do gato, da menininha e da enchente, certo? E aí embaixo nós temos o rachando a cuca, certo? Então a professora está explicando lá no cronograma essa atividade, essa brincadeira aí para vocês estarem brincando com a família, ok? Então boa aula para vocês e a professora está aqui disponível para ajudar vocês a hora que vocês precisarem, tá bom? Um beijo, até mais!